Precisamos buscar a aprovação de Deus em tudo aquilo que nós fizermos. Esse é o estudo de número 1057 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Na nossa caminhada cristã, muitas vezes precisamos tomar posicionamento diante dos homens, mas tendo o Senhor como nossa prioridade e como nosso alvo, nós buscaremos agradá-lo em tudo. Vamos ao nosso tema, buscando a aprovação de Deus. Nosso texto base está no livro de Gálatas, capítulo 1, verso 10, que diz: porventura, procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. O apóstolo Paulo é um exemplo de um homem determinado, um homem que se posicionou diante do mundo físico e do mundo espiritual, pois ele tinha certeza da chamada dele por Deus. Romanos capítulo 1, verso 1 diz: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. E outra versão diz: eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus, ele chamou, ele separou para ser o seu apóstolo. E Paulo ainda fala: a fim de que eu anuncie a boa notícia do evangelho de Deus. Paulo, ele não tinha dúvidas do chamado dele, e ele inicia sua carta aos irmãos de Roma, mostrando estar inteiramente a serviço do Senhor, submisso à vontade de Deus. E Paulo foi escolhido por Deus para uma grande missão com os gentios. Atos capítulo 9, verso 15 diz assim: porém o Senhor ordenou-lhe: vai, pois ele é para mim um instrumento escolhido, a fim de levar o meu nome diante de gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Paulo anunciava o evangelho da cruz de Cristo com poder, com autoridade vinda de Deus, porque Deus estava com ele. Deus tinha dado a ele uma missão, além de falar, além de levar o evangelho para os gentios, ele também tinha que estar perante o povo de Israel. Conforme nosso texto base, nós vemos que Paulo, ele era focado, o foco dele era agradar a Deus, era ser aprovado por Deus. Vamos ver na versão, na linguagem de hoje, em Gálatas capítulo 1, verso 10, que diz assim: por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não! O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse ou não, seria servo de Cristo. O nosso Jesus, ele nos ensina que nós não conseguimos agradar dois senhores. Agradamos um e automaticamente aborrecemos o outro. E o povo de Israel, certa vez, tentou temer a Deus, mas também queria continuar adorando imagens. Vamos ver em 2 Reis, capítulo 17, verso 41, que diz assim: estas nações temiam o Senhor, mas ao mesmo tempo idolatravam suas imagens esculpidas. Seus filhos e seus descendentes agem até o dia de hoje exatamente como fizeram seus pais. Eles quiseram cultuar a Deus, quiseram adorar, temer a Deus, mas do jeito deles. Eles tinham um coração dividido, eles eram teimosos e eles não se importavam com a santidade do nosso Deus e eram reprovados por Deus. Isaías capítulo 29, verso 13 nos diz: porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas
O seu coração se afasta para longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Nós precisamos nos posicionar como Paulo, servir somente ao Senhor, buscar a aprovação do Senhor e não desse mundo, da sociedade, porque a Bíblia nos ensina que o mundo jaz no maligno e para servirmos a Cristo é necessário renunciar o nosso eu, o nosso ego e estarmos como Paulo, focados para fazermos a vontade do nosso Deus. Efésios capítulo 6, verso 6 diz: não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Devemos fazer a vontade do Senhor com o coração inteiro, conscientes que nem sempre nossa vontade será a vontade do Senhor. E nesse caso, quando a nossa vontade não é a vontade de Deus, devemos desejar que a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se cumpra na nossa vida, prevaleça e que a nossa vontade esteja em todos os momentos em submissão ao Senhor. Paulo, ele tinha certeza de que era aprovado por Deus, pois se necessário fosse, Paulo sofreria, e realmente ele sofreu, e sofreu bastante pelo bem do Evangelho. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4, pelo contrário, visto que somos homens de Deus, aprovados por Ele para nos confiar seu Evangelho, não pregamos para agradar as pessoas, mas sim a Deus, que prova o nosso coração. Infelizmente, muitos deixam de querer ser aprovado por Deus para agradar a homens, mesmo conscientes de que estão fazendo errado. Eles não buscam forças em Deus para fazerem o que é certo e não se voltam para Deus. Paulo, ele escreveu aos irmãos na igreja da Galácia, porque existia entre eles uma classe de pessoas chamadas judaizantes. Essas pessoas queriam colocar aqueles que aceitassem a Cristo Jesus como servos de uma religião, porque eles acreditavam que para agradar ao nosso Deus era necessário seguir as tradições, como a circuncisão e os rituais judaicos. Gálatas capítulo 1, o verso 8 e o verso 9 diz: contudo, ainda que nós ou mesmo um anjo dos céus vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito, conforme já vos revelei antes. Declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Paulo, ele era zeloso pelas coisas de Deus, os rituais, a tradição judaica, a lei se referia à vinda do Messias, e Deus, ele deixou bem claro para nós que o fim da lei é Cristo Jesus. Mas os judaizantes não concordavam com Paulo e eles tentavam desmoralizá-lo, mas Paulo, mesmo sofrendo oposições, hostilidades, agressões físicas, ele se mantinha perseverante. Ele tinha um foco, ele tinha o alvo, que era agradar e ser aprovado pelo Senhor. A Bíblia nos dá vários exemplos de pessoas que buscaram agradar e serem aprovados pelo Senhor. Vamos pegar o exemplo do profeta Elias. Ele estava vivendo num momento em que Israel se entregou à idolatria e os israelitas buscavam agradar ao rei Acabe e à esposa de Acabe, chamada Jezabel. 1 Reis capítulo 18, verso 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Diante da
perseguição de Jezabel aos profetas do Senhor, Elias pensou ser o único sobrevivente, o único que se manteve firme e fiel no propósito de agradar e ser aprovado por Deus. Mas o Senhor mostrou a ele que ainda restaram 7.000 fiéis. 1 Reis capítulo 17, verso 18 diz: mas pouparei em Israel 7.000 homens, todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o reverenciaram, suas imagens beijando-as. Pensando nesses homens que não se prostraram diante de uma imagem, correndo o risco de perderem a vida, nós podemos pensar nos amigos de Daniel. Vamos ver eles como nosso exemplo, porque eles não se prostraram diante da imagem de Nabucodonosor. Mas também nós podemos nos lembrar do profeta Micaías. Micaías, ele se manteve firme, ele não cedeu à pressão do rei Acabe, porque ele profetizava para Deus. Enquanto o rei Acabe tinha 400 profetas, Micaías não se dobrava. Micaías permanecia firme, ele não se importava em receber fama, em receber prestígio, juntamente com aqueles 400 profetas do rei. Segundo Crônicas, capítulo 18, verso 5, diz: então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Esses profetas comiam com o rei, desfrutavam dos favores reais, mas quando Josafá se uniu ao rei Acabe para guerrearem contra Ramote e Gileade, Josafá, o rei de Judá que temia a Deus, pediu para Acabe consultar ao Senhor, e aqueles 400 profetas falavam a mesma coisa, que era justamente o que Acabe queria ouvir. Segundo Crônicas, capítulo 18, verso 6 e o verso 7, disse, porém, Josafá: não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: não fale o rei assim. Micaías, enquanto estava sendo levado à presença do rei Josafá e do rei Acabe, ele foi orientado para que falasse aquilo que os profetas estavam falando, ou seja, para que Micaías falasse ao rei Acabe aquilo que ele gostaria de ouvir. Segundo Crônicas, capítulo 18, verso 12, verso 13, e o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém Micaías disse: vive o Senhor, que o meu Deus me disser, isso falarei. Ele era um homem que servia a Deus verdadeiramente. Ele não se importava em estar servindo, agradando o ser humano. E na presença de Acabe, ele falou igual aos outros profetas, mas Acabe sabia que não era verdade e advertiu a Micaías. E o rei foi advertido por Micaías que se ele saísse para aquela guerra contra Ramote e Gileade, o rei iria morrer. Sabe o que Acabe fez? Mandou prender a Micaías, e realmente Acabe morreu naquela guerra. Lembra que eu falei sobre os amigos de Daniel?
Vamos ver? Está em Daniel, capítulo 3, verso 28. Olha o que o rei Nabucodonosor disse. Falou Nabucodonosor dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, olha só, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem, nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. O próprio rei Nabucodonosor estava testemunhando da fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abednego, e eles foram provados e aprovados e abençoados por Deus. Daniel capítulo 3, verso 30 diz: então o rei Nabucodonosor fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Deus se agrada da fidelidade do ser humano. Homens que servem a Deus, servos verdadeiros do Deus Altíssimo, não vivem em busca de aprovação de homens, mas vivem buscando a aprovação de Deus, porque assim demonstram colocar Deus em primeiro lugar das suas vidas. Vamos nos lembrar dos apóstolos. Após eles serem presos, eles foram censurados pelo sumo sacerdote para que não pregassem no nome de Jesus, mas eles se posicionaram, eles consideraram mais importante agradar a Deus, obedecer a Deus e ter a aprovação de Deus. Vamos ver? Atos capítulo 5, verso 28 e verso 29. Não vos ordenamos expressamente que não pregasseis nesse nome, contudo enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós a culpa pelo sangue desse homem. Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. Nós não podemos perder o nosso foco, assim como Pedro e os apóstolos. Nós devemos ter sempre Deus em primeiro lugar. Deus deve ser o nosso alvo, devemos obedecê-lo e agradá-lo. Quer ver um exemplo que não é bom? É o exemplo de Saul. Saul foi um exemplo de um homem que preferiu agradar aos soldados, ou seja, preferiu agradar aos homens e desobedeceu à orientação de Deus. 1 Samuel capítulo 15, verso 24 diz assim: Saul roga a Samuel: pequei e transgredi a ordem de Yahvé e os teus mandamentos, porque temi o povo e lhe dei ouvidos. Deus tinha dado uma ordem ao rei Saul: os inimigos deveriam ser exterminados, mas Saul ficou temeroso em perder o apoio dos soldados e Saul cedeu à pressão dos soldados para agradá-los. Isso custou para Saul o reinado dele, porque nós devemos sempre buscar a Deus, agradar a Deus e ter como nosso foco principal sermos aprovados pelo nosso Deus. E se você lembrar de Provérbios, capítulo 29, verso 25, você vai ver que Saul, ele agiu até mesmo pelo medo. Mas olha o que o rei Salomão nos ensina. Provérbios, capítulo 29, verso 25. O medo humano sempre arma ciladas, mas quem confia em Yahvé, o Senhor, vive em segurança. Quem confia no Senhor plenamente não vive em função de agradar a si mesmo ou aos homens, mas ele vive em função de obter a aprovação do Senhor. Então Saul, ele não viveu em função de agradar a Deus, ele não viveu em função de ser aprovado por Deus e foi rejeitado. Eu vou começar a concluir. Que nós possamos ser considerados por Deus como uma pessoa fiel, como os exemplos que nós vimos. Que nós possamos não nos deixar levar
pelo louvor e pelas bajulações dos homens, mas sim que possamos permanecer firmes no propósito, com o nosso foco em agradar e buscar em todo o tempo a aprovação do nosso Deus. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem comentários, até mesmo sugestões de tema, faça os seus comentários aqui no nosso canal. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se você não se inscreveu no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus, ele continue te abençoando. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.